E é isso aí, meus amigos. As autoridades brasileiras provaram mais uma vez que não têm a menor capacidade de lidar com uma situação de tragédia, com uma situação de calamidade. E vocês não deveriam estar surpresos com isso. Afinal, todos os anos nós temos tragédias no Brasil. Nós temos deslizamentos no Rio de Janeiro, temos inundações em São Paulo, inundações no norte do Brasil, temos também enchentes aqui mesmo em Belo Horizonte. Temos a tragédia da seca, que já perdura há décadas, quiçá séculos no Nordeste, e as autoridades brasileiras não conseguem resolver. Mas aí veio essa tragédia imensa no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu abro um parêntese para convidar vocês para a live que eu vou fazer no MBL News, junto com o Jota, junto com o Caio, a turma toda, para arrecadar fundos para ajudar as pessoas, para levar suprimentos e etc. Vai ser lá no canal do MBL Minas e provavelmente ela vai estar no ar no momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Vai ser hoje, na quinta-feira, às 20 horas, que vai começar, beleza? Fechado esse parêntese, perceba que todos os anos nós temos tragédias, tivemos a pandemia em que as autoridades brasileiras demoraram meses para resolver qualquer coisa, decidir qualquer coisa. Num momento em que era necessário evitar as aglomerações, bem no início das contaminações, deixaram o carnaval correr de qualquer jeito. E aí depois ficaram fazendo brincadeira do abre e fecha, sem nenhum plano de verdade. O governo federal mesmo fracassou, teve que passar por mais de 5 ministros da saúde. Foi uma vergonha a pandemia, tanto em gestão federal quanto nas gestões estaduais. Houve roubalheira de todo tipo no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, em todo lugar houve roubalheira, houve bagunça. E agora essa situação do Rio Grande do Sul vem e deixa desnudada a palhaçada que é a gestão pública brasileira em relação à tragédia. Para começar, tudo foi pontuado por aquele show ridículo da Madonna, em que o governo gastou um dinheiro absurdo e, principalmente, gastou uma energia absurda, divulgando, participando e etc., enquanto já deveriam ter, desde que começaram as enchentes no Rio Grande do Sul, deveriam ter começado a mobilizar forças e não mobilizaram. Esse é o maior problema. E aí podemos colocar o Exército Brasileiro nessa conta. O Exército que disponibilizou um efetivo de incríveis 600 soldados, 600 oficiais para cuidar das coisas, o que não é nem de perto suficiente para resolver o problema. O que não é nem de perto para atender os 300 municípios, se não me engano são quase 400 na verdade, que foram afetados pelas enchentes. Alguns municípios deixaram de existir lá no Rio Grande do Sul. E o Exército me vem com 600 pessoas e ainda, além de tudo, no primeiro dia de tragédia lá, eles estavam barrando quem queria colocar bote na água, pedindo habilitação náutica, pedindo documentação. O típico pensamento estúpido que existe no Brasil de querer um alvará, uma documentação, uma certificação para qualquer coisa. E o povo parece que é incapaz de entender que no momento em que a água está subindo mais de 5 metros e que tem gente morrendo afogada, não dá para pedir carimbo e certificação. Na verdade, não dá para pedir carimbo e certificação hora nenhuma. Não dá para pedir carimbozinho para quem está querendo abrir uma empresa e prosperar. Não dá para pedir carimbozinho para quem quer fazer uma simples transação comercial. Mas eles insistem porque o Brasil é um hospício burocrático, é um hospício cartorário. E vocês, inclusive, parece que, eu falo num geral para as pessoas que podem vir a ver esse vídeo, vocês parece que aceitam isso numa boa. O grande problema do brasileiro é esse, parece. Ele vê que o mundo ao redor dele é inteiro uma desgraça. Ele vê que as autoridades são todos um bando de filhos da mãe. E mesmo assim, ele olha e fala, o mundo é assim mesmo, eu vou aceitar, eu vou ser conformista e eu vou votar em algum Zé Ruela do Centrão na próxima eleição e eu vou aceitar tudo que vier por parte do nosso judiciário criminoso, do nosso executivo incompetente ou do nosso legislativo que só quer saber de sair com garota de programa e meter aquele pó branco que vocês sabem bem, nariz acima. Vocês sabem muito bem como é que é o Brasil e mesmo assim continuam conformados com esse país vergonhoso de palhaço. E se vamos falar de vergonha, vamos falar mais ainda sobre as inúmeras falhas na ajuda que deveria ser prestada ao Rio Grande do Sul.
Porque se não fosse influencer querendo ganhar mídia e aí ajudando o povo pra caralho, não tinha chegado nada lá ainda. Provavelmente o governo ia mandar caminhões de suprimento semana que vem e eles iam ficar parados na ANTT. Vocês ficaram sabendo disso, né? Tava lá a ANTT multando caminhões que estavam com suprimento, parando, atrapalhando o trânsito por causa de carga, por causa de sabe-se lá o que, de peso, de nota fiscal. Aí foi o Pablo Marçal denunciar isso, reclamar disso. Qual foi o resultado? A Globo, que é a cadela do governo, resolveu dizer que o Pablo Marçal é um cometedor de fake news. E aí, depois disso, é claro, apareceram os vídeos dos caminhões sendo parados na estrada. E o pior de tudo é o cinismo. O pior é o cinismo de quem resolveu, depois que tudo foi esclarecido de que estavam realmente parando os caminhões, depois que foi esclarecido o que aconteceu, saíram com a notícia de que não, o Pablo Marçal é um mentiroso porque a ANTT estava verificando o peso e não a nota fiscal. Então, por isso, ele está errado. Ai, grande porcaria. Estavam parando os caminhões. Não muda o fato, se eles pararam o caminhão para pagar a gulosa para o motorista, ou se eles pararam o caminhão para verificar o peso, não importa, pararam a droga do caminhão. Os motivos não afetam o resultado. Vocês conseguem me entender? Se o fiscal da NTT parou o caminhão porque ele queria ajoelhar lá na frente do caminhoneiro e mandar o... Vocês sabem o quê? É a mesma coisa do que ele parar o caminhão porque ele queria cobrar uma propina ou verificar uma nota fiscal, não importa. O que importa é que o estrago foi feito. A merda foi feita. E no final aqui ainda tem muita coisa para comentar. Assistam a live do MBL, vai ser do caralho. Mas tem uma última coisa que eu queria comentar sobre a verminosa ministra dos direitos humanos, aquela Aniele Franco, aquela aberração da natureza, aquele demônio que resolveu, logo no início da tragédia, decidir que as doações têm que ser orientadas primeiramente para quilombolas, para ciganos e para satanistas. É isso que ela queria. Que seriam pessoas de terreiro, né? Seriam quilombolas e seriam ciganos. Eu acho impressionante a capacidade que essa turma tem de criar divisão, de tentar destruir o tecido social brasileiro. Eu acho impressionante. Porque enquanto estava todo mundo pensando em ajudar, não importa quem fosse, botar a canoa na água e tirar de cima do telhado, a pessoa, o ser humano que fosse, vem essa sectária nojenta dizer que a ajuda primeiro, as doações tem que priorizar droga de cigano ou quilombola. Seria a mesma coisa que vi, sei lá, o Marcel Van Hatten e dizer que não, lá no Rio Grande do Sul tem que se priorizar primeiro a população de descendência holandesa, que é a descendência dele, né? Seria a mesma coisa. E ele hoje estaria sendo apedrejado, estaria sendo, sei lá, queimado numa praça pública, alguma coisa absurda assim. E eu não seria contrário. Aí vem essa criatura abjeta querendo causar divisão na sociedade mais uma vez, usando a tragédia politicamente para causar divisão. E pior ainda, porque ela resolveu também no Twitter, inclusive apagou, mas ela fez um post lá fazendo proselitismo político, falando que agora as pessoas têm que se atentar de onde vem o auxílio, não sei o quê, tirar o título de eleitor, blá blá blá, sabe? Dando a entender de que agora que vai vir o auxílio do governo de esquerda, todo mundo tem que tirar seu título de eleitor até o prazo para poder votar na esquerda nas eleições municipais. Aquilo que ela colocou nas entrelinhas ficou extremamente fácil de entender. Ela apagou, é claro, porque, nossa, estava pegando muito mal. Depois eu vou fazer mais um vídeo para falar do que pegou mal em relação à opinião de comunista nojento que apareceu na internet comemorando, fazendo chacota sobre um assunto desses. Isso aí tem que ser falado também, mas vai ficar para outro vídeo. Foram muitos dias sem vídeo por um motivo simples. Isso aqui, tá vendo? Meu microfone ele tem uma caixinha, que é a caixinha onde fica a bateria que carrega o microfone. E aí, bom,
A caixinha, ela deu algum defeito, alguma coisa estava solta dentro dela. Eu levei na assistência técnica e eles parece que descobriram um dragão lá dentro, porque demorou um belo de um tempo. Mas no final, consertaram tudo, resolveram o problema e me devolveram sem me cobrar custo nenhum, que é uma coisa muito boa. Afinal de contas, se eu tenho que pagar a caixinha de microfone, eu não tenho como mandar dinheiro pro pessoal que está fazendo ajuda lá no Rio Grande do Sul. Pô, tá lá o Klaus, que é do MBL lá do Rio Grande do Sul, na linha de frente, subindo no barco para resgatar os outros. Nós estamos fazendo aqui arrecadação de alimento, arrecadação de grana principalmente. Está sendo um trabalho muito bonito e eu espero que você possa contribuir, beleza? Contribua lá na live do MBL, contribua aqui com o canal também para esse trabalho continuar. Vou deixar meu Pix aqui para vocês. Vai ser de grande ajuda. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.